Boa tarde, irmãs, graça e paz. Vamos dar continuidade, né, ao estudo, Medo do Coração, capítulo 5, medo de não atender às expectativas. Mas vamos orar antes de começar. Senhor Deus, muito obrigada, Deus, pela essa oportunidade, Senhor, por essa tarde, por termos o meio de graça que o Senhor nos dá para crescermos, para termos comunhão, para aprendermos mais do Senhor. Que o Senhor me capacite, ó Deus, que eu sei que as expectativas são no Senhor, que eu sou falível, que não sou capaz, além da capacidade que o Senhor me dá. Então, que o Senhor faça, Pai, e que eu seja um instrumento nas Tuas mãos, para a glória, para a honra e para o louvor do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãs, não sei se foi de propósito que Priscila escolheu esse capítulo, mas me gerou muito desconforto esse capítulo, na verdade. Achei que, quando eu li de cara, né, eu já achei que tinha muito tranquilo, porque eu já vivi muito isso, esse medo de não atender expectativas, eu ainda vivo. Mas eu tenho muita noção hoje, então eu achei que fosse muito tranquilo, né? Mas quando eu comecei a ler, não foi. E assim, eu li umas 4 vezes o capítulo e eu é interessante, né? Eu vejo que às vezes o desconforto está falando de algo nosso, né? E aí eu, Senhor, quer que eu me deter simplesmente ao que está no capítulo? Até porque assim ela dá exemplos dela, né? E vai, não sei se todo mundo leu, mas vai lá para frente já para a conclusão, volta um pouco, enfim. Mas ela começa contando uma história dela, né? A autora, em relação a filhos pequenos, em relação a se cobrar porque não consegue realizar tarefas. E eu acho que nós todas, né, acabamos sendo engordadas com essa pressa do mundo, né, com essa questão de ter muitas tarefas. E é muito interessante entender que nós temos mesmo tarefas, nós temos muitas coisas para fazer, né? Nós vivemos fazendo coisas e vamos sempre fazer, porque cada um de nós tem um papel, vários papéis, na verdade, e nós temos talentos, nós temos pessoas que Deus coloca na nossa vida, né? Nós temos coisas para serem realizadas de várias ordens, e Ele nos capacita para isso, né? Tudo que a gente faz é porque Ele dá. Então, assim, o que Ele nos dá é sempre bom. Nossos filhos são bênção, nosso casamento, nosso trabalho, para quem trabalha, nossas tarefas de casa, seja botando a mão na massa, seja como administradora, né, para quem tem jornada aí dupla. Por que será que a gente sempre acaba se engodando no cansaço? Por que será que vira e mexe, a gente está cansada, achando que o dia tem que preencher todo, né, se sentindo preguiçosa, se não fizer um dia inteiro de atividades, se tiver que dizer não para alguém, se sentir culpada, se não conseguir fazer tudo o que planejou, se sentir culpada, né? Por que será? E ela começou com a história dela, né? E eu vou dar um exemplo, né? Eu tenho vários, na verdade. Eu fiquei pensando qual eu daria, porque são tantos. Mas, assim, hoje, por exemplo, né, eu tinha que falar. As minhas 2 últimas semanas foram extremamente cansativas e cheias de atividades. E parece que nessa semana todos os meus pacientes resolveram pedir consulta extra. E hoje parece que todo mundo resolveu ficar grave. Então, desde a hora que eu acordei, que eu não saio de atender chamada e mensagem. Porque vai acontecer isso, né? Chegou um momento que a pessoa colocou assim: por favor, venha atender em casa, porque eu estou com medo de perder minha parente, porque ela vai pular. E eu falei, não, porque eu não faço urgência. Então, você precisa procurar
SAMU, ou você precisa levá-la a um pronto-socorro. De lá, a gente pode depois conversar. Sendo que, assim, quando a pessoa vai e coloca para você isso, né? Venha, porque eu estou com medo de perdê-la. Ele está dizendo o quê? Se eu perdê-la, a culpa é sua. Né? E a gente precisa ter muita noção e até alguma frieza, né? Para dizer assim, não, a responsabilidade não é minha. Né? Então, assim, mas se a gente não tem essa noção, se a gente não tem essa segurança, a gente vai cair. Vai cair nessa de eu sou a salvadora, eu tenho que ajudar todo mundo, eu tenho que fazer tudo para todo mundo na hora que todo mundo está precisando, e eu não sou. Né? E eu paro e digo, não, Senhor, não sou eu. Porque o preço foi pago não por mim, foi pelo Senhor. E eu sou instrumento, mas eu sou limitada. Eu tenho 24 horas, eu tenho marido, eu tenho filhos, eu tenho saúde, eu preciso dormir. E eu não sou responsável por tudo que acontece, nem eu, nem ninguém aqui, né? Cada um com a sua luta. Né? Então, esse foi só um dos exemplos, né? Mas quantas vezes eu me pego cansada realmente, porque para dividir, né, as tarefas e é sempre isso, né? Sempre as pessoas têm muita urgência e, de fato, na minha profissão tem muita urgência mesmo. De fato, é uma coisa bem espinhosa, porque é muito difícil você dizer não para uma pessoa que está em sofrimento e você pode fazer um pouco a mais. Sendo que, às vezes, o pouco a mais que eu faço, eu tiro da minha família, eu tiro do meu sono. Né? E é uma rédea muito curta que eu tenho que ter sempre e que Deus tem falado e tem ministrado isso para mim, né? Dia após dia, tempo após tempo. Né, até tomar decisões, né, de não assumir mais coisas, de não posso estar em todos os lugares, eu não posso, enfim, né, e ficar bem com isso também, porque é muito difícil. Minha gente, assim, a vida é um equilíbrio de pratos, né, e a gente tem que ir fazendo. Então, se a gente tem a base, é isso que no final ela vai chegar nisso, né, do capítulo, em que base, em que solo estamos plantados. Então, assim, quando a gente tem muita tarefa, nesse afã de fazer muitas coisas, dessa culpa, desse medo de não dar conta, né? O medo de dizer não, se sentindo sempre desconfortável, como se o dia tivesse que ter mais horas para dar conta de tudo que a gente tem que fazer. Quando a gente vai refletir, né, nessa quantidade de tarefa, a gente vê que, no fundo, isso vai deixar a gente ansioso, estressado, irritado, impaciente, e aí as coisas que a gente tem para fazer, a gente não faz mais tão bem feito. Por quê? Ela dá um exemplo interessante, e assim, talvez quase todo mundo aqui, quem tem filho, já deve ter passado por isso. Você está querendo fazer muitas coisas e a criança chega e só quer um tempo, conversar, falar alguma coisa, e você é ríspida com a criança. Eu sou, né? Nós somos, muitas vezes, ríspidas. A criança não fez nada, né? Então, assim, por quê? Às vezes, para resolver um e-mail, para resolver uma demanda no telefone, para algo que estão cobrando, e você vai tratar mal aquilo que está numa posição mais importante, inclusive, do que aquilo que você está fazendo. Então, como desorganiza a nossa mente, como desorganiza a nossa rotina, essa questão de estar muito atarefada, de estar querendo dar conta de muita coisa. Mas se tudo que a gente tem, a tarefa que a gente tem para fazer, as coisas, as pessoas, os talentos, foram Deus, né? Foi Deus que deu para a gente. Será que Ele deu para a gente ficar assim, produzindo esse tipo de fruto de ansiedade, de impaciência? Ele fala qual é o fruto do Espírito. Ele fala que é possível ter o fruto do Espírito, porque é por Ele que nós temos. Mas por que não temos? Né? Porque quando produzimos esses frutos que são da carne, o que é que está errado aí? Né? Então, certamente, como a gente sempre faz para a resolução de problemas, né? Seja na medicina ou para a resolução de problemas no geral, a gente tem que identificar o problema, entender a causa e saber o que tem que fazer com aquilo. Então, se eu entendo que como a autora fala, está muito atarefada, está sempre correndo, está sempre cheia, né? E sabe que é limitada
que tem, o dia só tem 24 horas, mas quando diz não, fica se sentindo mal, certamente está agradando e está atendendo a expectativa de alguém que não é de Deus. Porque ele sabe, e é ele que me capacita para fazer o que eu tenho que fazer. Ele sabe até onde eu posso ir, e ele certamente não quer fruto da carne, ele quer fruto do Espírito na minha vida, né? E aí a gente precisa realmente se avaliar, trazer para a nossa régua, que é a palavra de Deus. Sempre voltar para isso. Ela fala, a autora traz essa questão que nós vivemos realmente no mundo, hoje, cada vez mais, o mundo é acelerado, né? O mundo é muito conectado, e esse excesso de informação que a gente recebe exige de nós também respostas rápidas. Tudo é muito rápido, tudo é instantâneo. Nosso cérebro não tem, eu não posso dizer, né, assim, de forma real, clara, científica, que o cérebro não tem capacidade, porque nosso cérebro né, ele tem uma capacidade que a gente nem imagina, de plasticidade, mas assim, a quantidade de informação que a gente recebe, só o fato de tirar o nosso sono já mostra que não é uma quantidade que a gente é capaz de absorver. Porque a gente escuta, ouve, quando vai dormir, está lá com a cabeça, pensamento acelerado, já não dorme, já perdeu pelo menos 1 hora aí de sono. Se você perde 1 hora de sono no outro dia, o seu humor já não está bom. Não é igual, né? Você já não tem a mesma capacidade resolutiva do dia anterior, porque perdeu um pouco de sono. E, assim, é uma coisa frenética. Se a gente não der um freio, onde é que a gente para, né? E, como ela disse, parece que a gente só consegue perceber na hora da instabilidade. E na hora que instabiliza, que está tudo bem bagunçado, aí a gente para e vê, eita, o que será, né, que está acontecendo? Então, possivelmente, quando as coisas não estão produzindo o fruto que Deus quer que produza, que Deus orienta e que Deus fala na palavra, né, na palavra dele, na nossa regra de fé e de prática, o solo onde a gente está plantando possivelmente não é o solo que ele orienta também. E a questão do mundo, eu falei, né, o mundo ser muito corrido, mas possivelmente não é o mundo, é o nosso coração. Porque quando a gente consegue colocar e está sempre colocando o nosso coração diante de Deus, a gente consegue ser confrontado pela verdade dele. E aí a gente consegue entender, né? É aquela coisa de dar o diagnóstico. Você tem a régua ali, você olha, opa, está errado, deixa eu voltar para o prumo. Sempre voltando para o prumo, pela graça dele, obviamente, porque não é a gente. Ele que revela para a gente o nosso pecado. A gente só tem que estar atento, né? E a questão de fazer tarefas, o que é que a gente pode cair, né? A Bíblia fala que quando eu quero fazer o bem, muitas vezes é o mal que eu faço, ou então o mal caminha junto, né? A gente sempre vai ter o risco de estar fazendo coisas boas e aquilo ali se tornar um ídolo para a gente. Então, quando eu vou fazer minhas tarefas, eu começo a gostar do resultado das minhas tarefas. Essa é a questão. É que fazer bem feito é bom, você vai fazer e faça tudo para a glória de Deus. Então, eu tenho que fazer com excelência. Se eu estou trabalhando, eu tenho que fazer o meu melhor no meu trabalho. Se eu venho falar aqui, eu tenho que falar o meu melhor. Se eu estou com meus filhos, eu tenho que ser a melhor mãe, ou a melhor esposa, ou a melhor não sei o quê. É melhor. Óbvio que eu tenho que ser excelente, que eu tenho que me esforçar para fazer o melhor em tudo. A questão é, você está fazendo para quem? Porque, de repente, é muito sutil a forma como a gente começa a a gente começa a ter um bem-estar tão grande pelo resultado das nossas tarefas, que isso começa a ser o motivo da gente fazer as tarefas. A gente quer fazer porque isso vai gerar uma coisa boa, vai gerar um sentimento bom, né, de produtividade, de que a gente fez, de que a gente conseguiu. E, óbvio, que é bom, ninguém vai mentir, mas quando você vai estar preso naquilo, você já perdeu o porquê de estar fazendo, né? E orgulho. E aí o orgulho vai gerar um medo do fracasso. Na hora que eu olho, está tudo muito bem o que eu estou fazendo, estou sendo excelente. Então, eu não quero fracassar. Então, eu preciso fazer mais, eu preciso me especializar mais, eu preciso ficar melhor. Eu preciso ter mais 1 horinha para fazer isso, para ficar mais bonito. E aí, começa a ter medo do fracasso. Aí, começa a sentir culpa. E a culpa tem um foco egocêntrico. Então, assim, é muito fácil, irmãs, muito fácil para todas nós. Óbvio, porque ainda estamos aqui nesse corpo, temos
Cristo, mas lutamos, né? Vai ser uma luta até o fim, do espírito e da carne. Mas é muito fácil a gente cair no egocentrismo, a gente voltar e querer a gente que está liderando, a gente que está sendo o alvo, que está sendo a meta, é a autopromoção, a autossatisfação. E, no fundo, quando a gente vai parar e ver, é por isso que as coisas vão dando errado, porque perde o alvo, né? O foco principal está perdido. Então, a autora fala dessa questão dos solos. O fruto não está bom? Onde é o solo que está plantado? Porque fruto vem de alguma coisa, a gente não cola fruto, né? Até aquela historinha da árvore, né? Que cola as maçãs bonitas e é muito simples, é só você fingir que tem maçãs bonitas, mas no fundo está podre a raiz. Então, se a gente está percebendo que tem fruto que não é fruto do espírito, que tem frutos da carne, que estão exacerbados na nossa vida, a gente precisa olhar para a raiz, tentar aprofundar e lá ver assim, o que é que eu estou plantando. Então, existe o solo do eu, como ela fala. Eu, o meu orgulho, a minha vaidade, eu querer agradar a mim mesma. Eu estou fazendo para mim. E isso, a gente sabe o quê? Que Jesus Cristo, ele já nos justificou, ele já se sacrificou por nós. Tudo o que a gente tem que fazer, nós dependemos dele. É ele quem nos capacita. Então, a gente nem deveria se preocupar. Deveria, óbvio, fazer nossa parte, ir lá, estou aqui, eis-me aqui, né? Mas sem preocupação de quanto aquilo vai ser o ideal, produtivo, perfeito. Porque quem vai fazer é ele. E a glória também, quando for feita, é dele, não é nossa. Então, certamente, se a gente focar e entender quem é a nossa base, né? O preço que ele pagou por nós, será que o preço que ele pagou por mim não foi suficiente, que eu preciso ficar me esforçando além das minhas capacidades, né? Roubando minha alegria, porque estou me esforçando tanto para fazer tanta coisa? Certamente, a expectativa pode estar em mim, pode estar no outro, né? Muitas vezes, temos histórias e histórias de vida, e, quando a gente vê, a gente está precisando muito da aprovação do outro. E, quando a gente precisa da aprovação do outro, óbvio, um adendo, a gente vive para servir ao próximo, né? Mas as pessoas, todas, a gente tem que entender o seguinte, que elas precisam de Cristo, não é de mim. O instrumento que eu posso ser na vida delas é Cristo que vai dar através de mim para elas. Então, senão a gente pensa também que essa dependência, né? Ele vai trazer o socorro, ele vai trazer o consolo. Uma hora vai ser por mim, outra hora vai ser por Paulo, outra hora vai ser por Priscila, outra hora vai ser por Miriam. Não necessariamente a gente tem que fazer tudo sempre. Tem que servir. A gente está aqui para servir. Mas nós não somos suficientes, nós não somos tão necessários assim, né? Então, é bom entender isso, que o outro precisa de nós como instrumento, mas ele precisa mesmo de Cristo. Todos pecaram, estão instituídos da glória de Deus. Todos precisam de Cristo. E as circunstâncias também, ela fala o solo das circunstâncias, né? Quando está tudo bem, a gente está bem tranquilo. Parece que está tudo ok, tudo favorável. Nossas tarefas são todas cumpridas. E aí, na hora que uma coisa dá errada, o mundo se desespera. O mundo não presta. O mundo não, né? Porque o mundo não presta mesmo. Mas eu digo, a vida está horrível, né? Ai, que tristeza, que angústia. Por quê? Porque alguma coisa deu errado, né? Então, assim, estou firmada onde? Na circunstância? É nela? Quer dizer que também, assim, se tiver ok. Alguém me pede algo, né? Vamos fazer isso, e a pessoa está lá me agradando, e eu vou e retorno. Se em um momento a pessoa me pede de cara feia, uma circunstância diferente, eu vou dizer que não faço, é outro ponto. E aí é ser guiado também pela circunstância. A gente precisa saber que, se eu sirvo, e se eu estou disposta e estou ali pronta para servir, e Deus está me dando graça para isso, não necessariamente vai ser só quando tudo estiver na CNTP, quando tiver tudo perfeito, que eu vou fazer e vou servir. Então, a gente não tem que estar plantado em nada efêmero.
A gente tem que estar plantado na rocha, firmado em Cristo, que é nossa rocha eterna, né? Ele nos amou, Ele nos justificou, Ele nos conduz, Ele nos consola, Ele prometeu que vai estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, Ele nos santifica. E é dele que nós precisamos. Nós não precisamos de mais nada. E, inclusive, o que precisamos, Ele vai direcionar o que a gente precisa. Porque se Ele tem uma obra na minha vida, na sua, na de qualquer uma, a obra que Ele tem, os meios que a gente vai ter para que essa obra seja feita, é Ele que vai dar. Então, a gente também não precisa estar nesse excesso, né, de preocupação, de dor, de querer atender às expectativas de todo mundo. Como eu falei, tem tantas histórias que a gente poderia ficar ilustrando, né? Assim, eu passei por um período muito difícil também na minha vida e vou falar sobre isso porque eu creio que Deus está direcionando para eu falar assim, né? Que talvez vai edificar alguém. Mas por muito tempo, né? Eu me formei muito nova, tive meus filhos e o meu marido entrou na residência, nós éramos da mesma turma da faculdade, e eu entrei também, logo depois. E aí a gente tinha 2 bebês, e a gente fazia residência, e eu, logo no começo, já ficava assim, 36 horas sem voltar em casa. E aí eu comecei a ver que não dava, né? Eu fazia pediatria. E eu olhava e disse, não dá, porque meus filhos estão em casa. Mas eu era muito nova, e eu não tinha essa noção. Dizia assim, eu vou tomar uma decisão porque é minha prioridade. Eu sabia que era, mas, no fundo, eu ficava com medo, né? E eu tive muito medo. E aí eu desisti. E aí os anos foram passando e muita coisa aconteceu. E eu queria fazer minha residência, né, em algum momento. E esperei os meninos crescerem. E, quando eu parei, estudei, me dediquei, eu não passei. E eu olhei para Deus assim, e aí? Eu esperei... E agora? E aí foi quando Deus me mostrou. Eu fiquei muito mal quando eu não passei. Fiquei uma tristeza profunda. E quando isso aconteceu, eu disse, Senhor, eu tentei te obedecer, né? Assim, eu fiz o que eu achava que eu deveria ter feito. Não estou entendendo. E Deus mostrou. Porque, na verdade, filho, você está querendo atender as expectativas das pessoas, né? Por que você quer passar? Você quer fazer residência para quê? Né? E Deus me fez pensar muito nisso. E eu fiquei algum tempo pensando nisso. E tudo que eu fazia, eu queria fazer bem feito. E para esperar o que aqui ia acontecer, mas eu tinha que continuar trabalhando. Eu não gostava muito do meu trabalho, mas eu tinha que continuar trabalhando. Até chegar um momento que eu tive um burnout. E eu tive que sair de licença médica do meu trabalho, porque eu não suportava mais. Né? Assim, de ter que fazer. Eu não estava me sentindo ali, eu via que aquele ambiente não era realmente o que Deus tinha para mim, mas, enfim, era o que eu estava naquele momento, mas sempre na expectativa, porque onde eu entrava, se eu fazia a prova, eu me preocupava com a nota, todo mundo vai ver minha nota, e eu preciso estar bem na fita, né? Se eu estava na UTI trabalhando, a gente falou da UTI ali, né, Catarina? Se eu estava na UTI trabalhando, o paciente não podia morrer no meu plantão, não. Assim, porque... fracasso total o paciente morrer no meu plantão. Né? Podiam ter feito um monte de coisa errada antes, mas, se fosse na minha mão, era terrível. Então, assim, eu parei e tive burnout. E eu tive burnout por quê? Porque meu coração estava querendo atender a expectativa de N coisas. Né? E eu parei e Deus me fez parar, sucumbir. E, nesse momento, né, depois disso, que Ele ministrou muito, realmente, ao meu coração. Dizer assim, calma, descanse em mim. É só isso que eu quero. Descanse. E, logo depois, quando eu falei, vou voltar, vou estudar, aí eu engravidei de Maria. Aí foi que eu disse, Senhor, eu não estou entendendo mais nada, porque, na hora que eu parei, estou estudando tudo de novo, entendi já que eu tenho que descansar no Senhor, aí agora eu engravido, né? Como é que eu vou fazer residência com uma menina pequena, se eu já deixei por causa dos outros, né? Mas, assim, Deus me dirigiu, né? E eu fiz, e passei, e fiz com ela pequena, e dei... Eu não, né? Ele proveu tudo que eu precisava para dar conta. Talvez foram os anos mais difíceis da minha vida, mas os anos de maior paz que nós vivemos na nossa casa. Mas para dizer o seguinte, que é nele que a gente tem que estar firmado.
É nele que a gente tem que descansar, né? Claro, eu tenho que me levantar e sair para fazer. Eu não posso ficar lá deitado esperando, descansado eternamente, né? Em berço esplêndido. Não é isso. Mas nós temos tarefas para fazer, sim, continuaremos tendo. Mas sempre voltar, sabe? Isso é uma coisa que eu pego isso para a minha vida e eu sempre falo com quem eu converso. Volte. Coloque o olhar para a palavra. Se coloque em cima dessa régua da palavra e veja como você está, em que posição você está. Se você não é posição em termos de estou mais santa, menos santa, não é isso. É você está coerente com aquilo que você crê? Você está andando em concordância, de fato, né, sem esperar instabilizar, como a autora diz, para na hora da bagunça e do caos é que a gente às vezes consegue voltar. E se a gente voltar também na bagunça e no caos, ele vai ter graça suficiente para acolher, como já aconteceu bagunça várias vezes na minha vida, ele sempre me acolheu. E acolhe cada uma de nós aqui, que eu tenho certeza disso. Mas a mensagem é essa, a gente voltar e entender de quem é que a gente está querendo atender a expectativa, porque nós não vamos atender expectativas. Nós não vamos ser suficientes. Nós não somos supermulheres, superpoderosas, mas o nosso Deus é. Ele atende a expectativa, inclusive a expectativa de mostrar para a gente todo dia que a gente não é nada, que a gente precisa depender dele, né? Porque é nisso que a gente tem que seguir, sempre confiando até o fim. Somos vasos, somos imperfeitas, somos instrumento na mão dele. Se a gente se coloca no nosso papel, tira peso, né, dos nossos ombros, porque a gente sabe que não é por nós e nem é para nós. Tudo é por ele, vem dele, por ele e para ele. E se a obra é dele, eis-me aqui. Porém, descansando, né? Disposta, sim, precisamos estar dispostas, precisamos colocar a mão na massa, precisamos querer servir, precisamos estar atentas ao que Deus quer nos usar, quais são os nossos talentos, o que é que Ele nos direciona, mas sabendo que a dependência é total dele. Não somos nós, o mérito e a capacidade total, perfeita, não é nossa. Ele nos capacita, mas nós somos dependentes. E é isso, gente. Que a gente possa sempre repensar, né, como em tudo, como no estudo dos ídolos do coração, que a gente sempre é isso. Assim, se a gente identifica algo, a gente tem que voltar para a palavra. Tem que estar sempre olhando para a palavra, porque seja o que for, quando o caos vem, é lá que a gente vai achar a resposta. É lá que a gente vai saber se adequar. É a palavra, é o Deus, através da palavra, que nos revela o nosso coração, o nosso pecado, as nossas inclinações. E é Ele também que transforma. É Ele que vai nos santificar através das situações, e quando Ele revela, é porque Ele quer mudar, né? Então, é isso. Espero que caminhemos firmes, sendo úteis, mas sabendo de quem é que a gente depende e para que é que a gente vive. Né? Vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez eu te agradeço pela tua graça, pelo teu favor e pela tua misericórdia com a minha vida e com a vida das minhas irmãs. Nos conduz, Pai, a tudo o que o Senhor tem para nós, a o que o Senhor quer de nós no teu reino, Senhor, sendo servas onde quer que estejamos, mas também, Deus, que nosso fardo seja leve, como o Senhor Jesus falou. Que nós possamos entregar, Pai, todo peso, todo medo, toda culpa, porque tudo isso, Senhor, já foi vencido na cruz. E que nós possamos nos apegar, Pai, à Tua verdade, à Tua presença, e sermos dirigidas pelo Senhor. Que o Senhor nos guarde, nos livre dos nossos ídolos, nos revele. Nos ajude, Senhor, a seguirmos confiantes até o fim, sendo santificadas e podendo realmente exercer aquilo que o Senhor nos comissiona, da forma como o Senhor deseja. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro e te agradeço. Amém.